Coral Santa Cecília tem uma história riquíssima e essa história acompanha, desde a sua origem, o desenvolvimento de Canoinhas. O coral foi fundado em 1913, na igreja matriz da paróquia Santa Cruz de Canoinhas. Então, se formos pensar, a paróquia foi criada em 1912 e Canoinhas havia sido emancipada de curitibanos um ano antes. Portanto, esse coral surgiu precisamente com os primeiros moradores de Canoinhas, já naquela época. Observando a história do coral, agora passados já mais de 100 anos do início dessa longa trajetória, nós conseguimos dividir essa história em alguns períodos marcantes. O primeiro deles foi o de um coro de devotos, assim mencionado na documentação da Igreja Matriz. Posteriormente ele foi oficializado com o nome de Coral Santa Cecília, depois como uma instituição, uma associação civil, a Escola Cantorum Santa Cecília, e posteriormente como Coral Santa Cecília em tempos mais recentes. O coro de devotos foi aquele coral formado a pedido do Frei Menando, que atuou nos primeiros 15 ou 20 anos de existência da paróquia. Conforme a tradição do coral conta, o padre Frei Menando Campos veio da Alemanha, chegou em Petrópolis, que foi uma cidade musical muito importante nesse período, e quando se instalou em Canoinhas, procurou os primeiros moradores daqui, pedindo para que formassem um coro, para a matriz recém-criada. Era necessário um coro para as funções religiosas do cotidiano e para as festas extraordinárias. E havia um casal que veio de Lages para Canoinhas, da família Stephen Werner. Era a dona Rosalina Stephen Werner e o seu Pedro Nicolau Werner, que foram os mentores desse primeiro coral de Canoinhas. A dona Rosalina tem uma atuação importante no início da igreja canoinhense católica, que foi a da formação também do apostolado da oração. Ou seja, esses coralistas eles estavam envolvidos com a comunidade. O coral era uma atividade comunitária, dava significação para esses imigrantes alemães, italianos, poloneses que chegavam em Canoinhas e praticavam aquilo que conheciam da sua terra de origem. Esse coro participava das missas cotidianas e também de eventos extraordinários. Eu queria ressaltar que nessa época, o Frei Menando Campos, que também era músico, mantinha um coral infantil. E nesse coral cantavam cerca de 70 crianças, conforme ficou documentado. Isso em números absolutos já é bastante, se a gente for pensar um coral de 70 crianças, mas em números proporcionais é ainda mais impressionante. Porque Canoinhas nessa época, a estimativa é que tivesse de 500 a 1.000 habitantes. Ou seja, a gente pode imaginar que praticamente todas as crianças de fé católica participavam do coral do Frei Menando e colaboravam também com o coral de adultos. Um fato importante nessa época, que eu considero como um dos marcos da criação do coral, foi a aquisição do primeiro harmônio da matriz de Canoinhas. O Frei Menando foi a Curitiba, na Casa Hertel, que era uma loja de música bastante importante na época, e adquiriu esse harmônio da fábrica da Casa Hertel e trouxe para Canoinhas em carroça e instalaram esse harmônio na matriz de Canoinhas e que serviu à igreja durante muitos anos. Então, conforme conta a tradição, o Frei Menando Campos procurou a dona Rosalina, que era organista, violinista, havia feito sua formação musical em Florianópolis, então conhecida como a cidade de Desterro, e convidou algumas pessoas da comunidade que também já tinham algum rudimento de música e formaram esse primeiro coral. Dos primeiros participantes do coral Santa Cecília, nós podemos citar aqueles da família Machado, Maier, Scholz, Keller e tantas outras, né? Quer dizer, eram os primeiros habitantes de Canoinhas que formavam essa primeira fase do coral Santa Cecília. E o coral esteve envolvido em fatos importantes da história do município. Um deles foi a Guerra do Contestado. Por exemplo, a gente vai ver o coral Santa Cecília figurando numa missa campal na atual Praça Lauro Miller, da qual existem fotos, inclusive dessa situação, em que o coral cantou junto com a banda do batalhão de caçadores quando aprisionaram os caboclos, o povo sertanejo aqui em Canoinhas. Então o coral inconscientemente, mesmo que isso tenha sido um fato nefasto, bárbaro da nossa história, ele estava envolvido, não é? Mesmo que inconscientemente ele fez parte de uma história importante e que deve de ser registrada. Existe uma pessoa muito importante na história do coral, que é a irmã Maria Carolina Gross, e ela que deu início à segunda fase do coral, que é a fase do Coro Santa Cecília, que ganhou essa denominação da padroeira dos músicos já na década de 1920. A irmã Carolina veio da Áustria
com uma formação musical sólida, conservatorial, ela era pianista e também organista, sobreviveram às suas partituras de estudo, inclusive, que revelam que ela realmente tinha uma habilidade bastante grande como instrumentista. E sabemos depois pela experiência que ela foi também uma coralista e uma regente de destaque. A irmã Carolina, então, iniciou essa segunda fase do coral, como coro Santa Cecília, com a colaboração da comunidade e também dos padres. Então as próprias irmãs tinham o coral na capela. Quando a gente chegava na capela para a missa das 6 da manhã, a gente sempre chegava um pouco antes, elas já estavam lá fazendo as orações e cantando músicas sacras. E quem regia? Irmã Carolina. A capela do colégio era um antigo colégio de madeira que ficava na frente. A capela era ali ao lado do jardim. Era lindo você escutar aquelas músicas e os passarinhos do lado, cantando o amanhecer. E a irmã Carolina já tocava no órgão. Além da irmã Carolina, tinha a irmã Maria Angélica. Eram as duas que se revezavam, tanto no harmônio como regendo. E a irmã Carolina era muito magra. Lembro-me bem dela, apesar de coberta com a balaclava que chama, branca por baixo do véu, que cobria, só deixava essa parte do rosto aparecendo, mas ela era muito magra. Com aqueles óculos de aros escuros, então ela quase pouco aparecia do rosto. Mas aqueles olhos brilhavam quando ela falava em música. Eu a visitei, não sei se era a terra dela, mas era a terra onde as irmãs têm a casa delas na Áustria. A Sant, eu não vou dizer para você que eu vou pronunciar, porque eu não sei pronunciar alemão, mas é San Joseph Haus, que é em alemão, casa de São José. Você vê as lembranças dela de Canoinhas, ela estava acamada, ela tinha tido um acidente vascular cerebral, ela ainda não conseguia pronunciar palavras, estava no leito, recostada, e ela queria saber tudo de Canoinhas, do colégio e do coral. A gente entendia que ela queria. Então, eu estava junto com uma amiga minha que tinha uma voz muito bonita, que cantava bem, que ela era professora, Justiça Leme. E então, eu não posso dizer porque eu nunca tive ouvido para música, nem voz, nem ouvido. Então, a Jussi cantou o hino de Canoinhas e ela, sentada, solenemente recostada na cama, lógico que nessa época as irmãs não tinham mais aquele véu, aquela balaclava, mas ela estava com a camisola dela, né, regendo. A minha amiga cantando e ela regendo, como se ela estivesse regendo o coral, cantando o hino de Canoinhas e com lágrimas nos olhos. A irmã Carolina encontrou algumas pessoas de valor que trabalharam com ela durante esse período do coro Santa Cecília. E alguns nomes que eu queria destacar são o professor Pedro Reitz, o Mário Maier e o maestro Aloysio Soares de Carvalho. É interessante a atuação do professor Pedro Reitz e do Mário Maier porque eram seminaristas. Então traziam também uma tradição musical forte da Igreja Católica e também advinda dessa formação dos padres. O maestro Aloysio, por outro lado, foi um músico autodidata. Ele, na verdade, se formou dentro do coral e depois assumiu um papel de destaque na regência desse grupo. Com a força de trabalho da irmã Carolina e o apoio desses coralistas tão importantes e ativos, formou-se a Escola Cantorum Santa Cecília. Isso foi um marco para Canoinhas e para toda a região. A Escola Cantorum era uma instituição, uma associação civil, que foi inclusive de utilidade pública estadual em Santa Catarina, e que era dividida em departamentos. Então havia, por exemplo, o departamento coral, onde eram filiados 7 corais de Canoinhas. Corais masculinos, femininos, mistos, coros infantis, por exemplo. Havia também o departamento de ensino. Eles ofereciam os próprios músicos aulas gratuitas de música, de teoria, de harmonia, de solfejo, de instrumentos, de canto. Além do departamento de ensino, havia o departamento instrumental, em que havia professores filiados, grupos musicais filiados, a exemplo da banda Vigando Ousen, que assim que foi formada, patrocinada pela empresa com esse nome, a Madeireira,
Logo foi integrada também pela Escola Cantorum Santa Cecília e participava junto do coral já desde aquela época. Havia também uma tradição em Canoinhas e que foi absorvida pela Escola Cantorum, que foi a tradição cênica. Havia também na Escola Cantorum um departamento teatral. Então só com isso podemos imaginar como era uma instituição arrojada e que contribuiu não só para Canoinhas, mas para toda a região. A Escola Cantorum promoveu alguns eventos importantes. Dentre eles estavam os concursos corais Cintilações do Planalto, que reuniam em Canoinhas diversos coros de toda a região sul, que vinham aqui em Canoinhas para competir, para fazer encontros, para socializar, sobrevivendo inclusive as fichas de avaliação desses encontros. A gente consegue conhecer os repertórios que foram feitos à época, os cantores que participavam, né, os organizadores. Um outro evento muito marcante foi todo aquele em torno da aquisição do órgão da matriz. Então foi adquirido um órgão da marca Bom, né, construído no Rio Grande do Sul, para o qual houve toda uma campanha de arrecadação, apresentações públicas do coral, concertos em Canoinhas e em outras cidades, e muito importante, uma rifa, para o qual várias pessoas doaram bens, incluindo um terreno no centro de Canoinhas, a ser rifado, um terreno que foi doado pelo senhor Arthur Burgard para que fosse rifado e arrecadado dinheiro para a aquisição desse órgão que existe até hoje e que à época era o maior órgão do estado de Santa Catarina. Houve um fato diretamente ligado à Escola Cantorum, que talvez hoje não seja tão conhecido, mas que é importante nós ressaltarmos, que foi o concurso do hino do cinquentenário de Canoinhas, que hoje é o hino de Canoinhas, que todos nós conhecemos. Ele foi promovido pela Escola Cantorum e contou com a participação de compositores e letristas de diversas cidades da região sul e até de outras, que participaram desse concurso promovido pela escola. No âmbito do concurso do hino do cinquentenário, formou-se um grande coro, reunindo os corais da Igreja Católica, da Igreja Luterana e outros coros que haviam na cidade, formando o grande coral canoinhense, com mais de 100 integrantes, e que fizeram apresentações não só em Canoinhas, mas em diversas outras cidades, inclusive até gravando um LP à época.